A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2026 estamos falando sobre os discípulos de Jesus. É isso aí. Então, se você é um discípulo, tem que aprender algumas diretrizes, alguns mandamentos, algumas regras, pois nós vivemos sobre o regimento do reino. E o reino tem ensinamentos valiosíssimos. Você está na lição de número 9, o discípulo de Cristo e o processo de santificação. Eu já quero dar um alerta para vocês. A aula de número 8 foi sobre bom ânimo. Não esmorecer, não ficar preocupado demais, não se entregar aos problemas que nós temos, no plural, aflições. Mas aqui já é uma coisa que não é opcional. Então, se você quiser pegar a primeira palavra aí, pega. Na verdade, não é uma palavra, tem que ser uma frase para criar contexto. Santificação não é opção, é mandamento. E por quê? Porque Deus sempre disse que o povo tinha que se santificar para ter com Ele. Isso foi lá antes mesmo do tabernáculo. Veja, quando o povo questiona que era só Moisés que falava com Deus, e o povo queria falar, Deus disse, diz para esse povo se santificar, pois eu quero falar com ele. Quando a gente vê a história de Israel, o tabernáculo, Deus pedia para que o povo, os sacerdotes, se santificassem para poder oferecer sacrifício. Quando chega Jesus, diz para que nós sejamos cada vez mais santificados. E para fechar com Hebreus, sem precisar ir para as outras cartas de Paulo ou carta de Tiago, enfim, de João, a carta de Hebreus, ela nos dá algo porque não é a opção se santificar. Ele diz que sem a santificação, o professor Tony, você que é aluno, superintendente, pastor, reverendo bispo, criança, velho, homem ou mulher, ninguém verá a Deus. Mas a lição vai trazer primeiro o processo. O processo de santificação tem dois. O processo que Deus nos santifica através de sua palavra e tem o processo que nós temos que nos santificar. Quando? Todos os dias. Com que frequência? Sempre. Seja bem-vindo à lição de número 9, depois da nossa vinheta. Meus irmãos, estamos terminando, podemos dizer assim, mais um trimestre, pois estamos na lição de número 9. E essa lição é muito boa, pois é um assunto que não sai de moda, viu? A gente pode falar até assim, essa lição não sai de moda, que é santificação, esse texto, essa palavra, essa frase, santificai-vos, sim, não sai. É um processo que nós temos que passar e temos que viver ele cada dia. Aí você está me vendo aqui, está pensando, ei professor, e as aulas ao vivo? Acabou, as aulas ao vivo terminaram. Por quê? Porque a partir de agora, a partir de segunda, você vai estar me vendo provavelmente na terça, estou gravando no domingo, edito na segunda e publico na terça. Por quê? Agora vem os nossos compromissos dentro da nossa igreja. Como falei para vocês, e não é de hoje que falo, eu não estou aqui aleatório na internet. Eu não estou aqui fazendo vídeo, seja devocional, com um café com o filho, todos os dias, 6 horas da manhã. Não é 2 aulas por semana, seja do Conectar Mais Jovem ou da Sala dos Adultos. Eu estou aqui para isso, eu não tenho igreja. Não. Quando eu falo não tenho, eu não congrego. Eu tenho igreja, eu tenho pastores. Sim, senhor. Então eu tenho que primeiro prestar serviço à minha igreja. E qual o serviço que eu presto à minha igreja, além de dar aula de escola bíblica dominical? Eu sou líder junto com a minha esposa, a minha Rose, do curso Casados para Sempre.
que começa justamente na segunda. É a nossa 10ª turma. Olha aqui, mão cheia, ó. 10ª turma que nós começaremos na segunda-feira. E na quarta-feira eu começo a turma do Homem ao Máximo. E só em junho é que a Rose começa a turma dela de Mulher Única. Então a semana toda eu não posso deixar de ir para a doutrina na terça. Nossa igreja é na terça, o culto de ensinamento, eu não posso deixar de ir. Eu não vou se for algo que me impeça de ir, mas não para que eu venha gravar aula e aí desprezar a minha igreja. Isso não pode, tá? Eu não posso fazer isso. Então, a partir de agora, as aulas serão gravadas, tá? E os slides, professor? Eu posso fazer os slides separados e mandar no grupo do WhatsApp, tá? Então, vamos lá. Explicação dada e vamos para a nossa lição, que será aplicada no dia 1º de março, ou seja, o próximo domingo já é março, 1º de março de 2026. Lição de número 9. O título completo é O Discípulo de Cristo e o Processo de Santificação. Nosso texto áureo se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 7. Escrito está: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Pega a sua caneta. Eu não vou usar essa aqui, não. Vou usar essa daqui. Olha só. 2 palavras que não andam juntas. Não tem como. Não tem como. Imundícia não anda com santificação. Eu sei que algumas pessoas ficaram bravas comigo e você tem todo o direito. Talvez elas nem vão ver esse vídeo, mas eu não vou pedir desculpa. Eu não tiro uma vírgula do que eu disse referente ao que essa esquerda maldita está fazendo com nós que somos famílias de Deus, nós que somos conservadores. Não, irmão, não tem pedido desculpa. Imundícia não anda com santificação. Não dá para você dizer que apoia alguém que é a favor de marginais, dando salário para eles, dando direito de ir e vir, dizendo que drogas pode liberar, dizendo que pode abortar à vontade. Eu não posso compactuar com a imundícia dessa. Por que eu não posso? Porque nós somos santos. Então não tem. E você sabe o que é a palavra santo, não sabe? Escreve aí, ó. Santo é só isso. Separado. É isso que santo é. Agora, como é que eu digo que eu sou separado e eu vivo apoiando? E olha que eu não estou falando de partido. Não estou falando para você votar na família Bolsonaro, seja ele do Bolsonaro ou filho. Não estou falando de partido. Eu estou falando de princípios. Eu estou falando de valores de santificação. Eu acho que eu nunca usei o canal para isso, mas não dá para a gente viver na imundícia querendo ser santo. Por quê? Quem disse isso? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 7. Vou lhe ler de novo para você. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deixa eu só colocar esse fio aqui. Pronto. Não combina, gente. Não combina. Então reveja os seus conceitos de querer apoiar pessoas que prezam por viver na imundícia. Porque você é santo. Deus te chamou para a santificação. Amém, irmãos? Verdade aplicada. No poder do Espírito Santo e pela ação da palavra de Deus, o discípulo de Cristo busca um viver santo em todas as áreas da vida. Eu estou gravando no domingo, vim depois de um culto. E quem pregou foi o evangelista Josiel, que é o meu coordenador de famílias. E ele disse uma coisa sensacional. Não adianta rodar no manto, falar Siri anda na praia no culto e você tem uma vida desregrada financeiramente. No trabalho ninguém gosta de você. Não é porque você é crente, é porque você é um preguiçoso. Na vizinhança ninguém gosta de você porque você é uma fofoqueira.
Não. Quando eu estou em Cristo, todas as áreas da minha vida é para a glória dele. Ou você nunca leu, eu nunca li o texto que diz, seja comer ou seja beber, seja para a glória de Deus. Até o que você come glorifica a Deus. Então, irmão, o assunto aqui é sério. O bom ânimo foi leve, o bom ânimo foi mamão com açúcar. Agora, esse assunto aqui não tem como ser leve, tem que ser a realidade. Santificação é assunto sério na Bíblia. Objetivos são 3. São 3 como sempre, né? Eu vou ter que ler os 3 para você. Compreender o conceito de santificação. Boa. Segundo, reconhecer a importância da santificação para o discípulo de Cristo. Ótimo! E terceiro, saber como andar em constante santificação. Prepara o lombo, que hoje vai ser daquele jeito. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 3 até o verso de número 8. Isso mesmo, a leitura corrente. Então pega aí a sua Bíblia ou veja aí na descrição do vídeo. Escrito está, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E bora marcar aqui. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão? Santificação. Tá aqui, ó. Que vos abstenha da prostituição. Eita, professor. Eu já vou falar, não vou nem passar o versículo. Só que aqui eu tenho que tomar um cuidado de te ensinar de uma maneira correta. Quando Paulo fala de prostituição, não é apenas você ter o conceito daquelas moças ou aqueles rapazes que se prostituem nas ruas, nas boates, enfim, nas casas de prostituição. Não é só esse sentido não, tá? A prostituição aqui, para Deus, é você estar em Deus e adorar outros deuses. É você estar em Deus e adorar outras coisas que não seja Deus. Deus considera como prostituição, então você pode tomar qualquer uma dessas duas, ou juntar as duas. Eu acho melhor você como professor e você aluno junta as duas. Uma prostituta, literalmente, que vende o seu corpo e ainda adora uma imagem. Mas só aquele que adora a imagem, aí eu vou pegar pesado para quem não conhece o contexto. Quem adora a imagem, para Deus eles são prostitutos ou prostitutas cultuais, porque está cultuando outra imagem. Isso não sou eu, é o texto. Quando Deus fala bem assim, o meu povo é como prostitutas que busca se deitar com homens e ainda paga para eles. Isso ele diz sobre Israel, quando Israel adorava outras imagens. E por que ele usa esse contexto, essa história? Prostituta geralmente vende o seu corpo por dinheiro. Mas quem anda em prostituição de adorar outras imagens, é ela que compra a sua estátua. Ela que compra a pulseirinha, o tornozeleira, o colar. Ela compra para se prostituir. É forte ou não é esse assunto, irmãos? Eita, tá aí, tá? Então Deus não nos chamou para prostituição. Abstenha, se afaste, corra. Esse é o versículo 3. Olha o 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Mais uma vez aparece a palavra santificação. Versículo 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. E eu gosto de dar sempre uma ênfase, deixa eu marcar concupiscência aqui. O que é concupiscência? É o desejo exagerado por algo. É o desejo desacerbado, é um desejo incontrolável. Isso é concupiscência. E eu gosto sempre de dizer isso aqui, e Paulo também está dizendo. Isso aqui, irmãos, santificai-vos, não cometei prostituição, santificai-vos, não fique na concupiscência. Paulo não está dizendo
para o pessoal do carnaval. Acabou fevereiro, agora o carnaval. Não é para eles. Vocês já ouviram eu falando isso? Paulo está escrevendo para a igreja. E aqui ele deixa bem claro para você não ter dúvida. Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Então é um alerta de Paulo que o mundo pode fazer isso. Você, eu, nós, de maneira nenhuma. Versículo 6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vulo dissemos e testificamos. Quem é o vingador? Deus. Olha só. Deus irmão, tem poder para nos vingar. E eu te pergunto, se Deus entrar na tua causa, quem escapará da ira de Deus? Quem escapará da vingança de Deus? Então logo, você não ande oprimindo ninguém, não ande enganando ninguém, não ande fazendo negócio ilícito com ninguém. Se alguém lhe defraudou, entregue ao Senhor. Vá para o joelho. Eu e a Rose, a gente ia contar esse testemunho hoje na igreja. Pena que não deu tempo. Hoje porque eu estou gravando no domingo. Mas escute só. Eu e a Rose, eu fui e disse, essa semana eu quero entrar em propósito de oração pelo meu filho. Uma oração específica. A gente ora pelos filhos todo dia. Eu creio que você ora pelo seu todo dia. Mas sabe quando você diz assim, eu quero fazer uma oração específica por esse assunto. Específico. Em vez de ser Jesus, salva o meu filho. Jesus, mantém meu filho na tua casa. Não, oração específica ali. Eu creio que você ora assim. Já fez esse propósito, né? E eu comecei na segunda. E terminei na sexta. E a minha oração pela vida do meu filho é assim, Senhor, afasta do meu filho todos aqueles que tentam afastar o meu filho de ti. Eu vou repetir. Senhor, afasta do meu filho todo aquele que tenta afastar o meu filho de ti. Isso foi na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Na sexta-feira, ele chegou em casa, eu cheguei primeiro que ele, e ele chegou, pai, trouxe bolo, e passou pra cozinha. Aí tá, vou pegar. Aí eu vi quando ele escutou, falou pra mãe dele assim, nossa, mano, que eu? Você não sabe tomar... Não, ele falou primeiro assim, nossa, você foi demitido também? Porque ele chega primeiro que eu, e na sexta eu cheguei primeiro que ele. Você foi demitido também? Aí eu disse, não, eu saí mais cedo. Aí a mãe dele perguntou, por que você está perguntando? Você foi demitido? Eu disse, não, porque que eu demitiram o fulano de tal por nada. E por nada o Espírito Santo falou assim, eu ouvi tua oração e eu já agi. Quando eu cheguei na cozinha, que eu olhei para ele, estava de costas para mim, eu olhei para Rose e falei para ela assim, Aí ela olhou para mim, baixou a cabeça e ele começou a dizer, porque mandaram o trabalhador e assim, gente boa e tal e tal. Foi pro banheiro tomar banho. Quando ele foi tomar banho, eu disse para ela bem assim, não foi à toa. Desde segunda-feira que eu estou em propósito de oração específico. Senhor, afasta do meu filho todo aquele que quer afastar ele de ti. E ela chegou perto de mim e falou baixo porque ele estava no banheiro. Marido do céu, essa semana eu disse para Deus, afasta do meu filho as pessoas que estão afastando ele de ti. Eu disse, mentira, mulher. Eu disse, pois é. Eu num pensamento, a minha esposa com o mesmo pensamento, e Deus recebeu a oração. Porque a vingança vem de quem? De Deus. Não precisei falar nada, não precisei falar mal, fazer calúnia, não. Fui pro joelho. Então deixe que Deus se vinga, deixe que Deus entre com providência sobre a sua vida, sobre a vida dos seus. Está aqui no texto, tá? Versículo 6. Versículo 7. Porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, que é o nosso texto áureo. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Aqui eu vou marcar com a caneta completa. Então, meus irmãos, veja vocês, quando uma pessoa se diz cristã, evangélica, protestante, vai em uma igreja e concorda com as imundícias que esse pessoal está fazendo com a família,
está fazendo com os casais, está fazendo com os filhos, estão fazendo com a igreja. Não é o Tony, não é o pastor Valdir, não, pastor Eliel, não é o pastor Eliel, é Deus. Ele está dizendo bem claro, portanto, quem despreza isto, o quê? A santificação. Quem despreza a santificação não está desprezando o homem. Quando o teu pastor chama você para santificar, quando tem um ensino sobre santificação, uma pregação sobre santificação, não é o pregador, não é o pastor, é Deus. Olha o que ele está dizendo, mas sim a Deus. Quando você concorda em votar no partido que é a favor dessas barbaridades para a família, com liberação de entorpecentes, aborto a torta e a direita, quando você apoia um partido desse, você está apoiando a prostituição, você está apoiando a imundícia. E nós somos crentes, e não é minha voz, é a voz da palavra de Deus. Ele está dizendo, porque em você habita o Espírito Santo. Se é que eu, não desprezar esse assunto tão importante. Agora que chegamos na nossa introdução. Os meus irmãos sempre perguntam sobre os hinos da harpa. 252, 339 e 374. Se você já se inscreveu? Já? Então você pode agora curtir. Você já curtiu? Deixa um comentário, nem que seja a paz do Senhor. Se você já fez isso, compartilha com mais alguém, para que o canal chegue um pouco mais longe. Pois esse canal é feito para te ensinar a palavra. Foi feito para você. As aulas é feito por você. O único intuito maior desse canal é ensinar a você. Então faça isso. Se você quiser fazer parte dessa família de apoiadores, você consegue. E ainda consegue apoiar o canal comprando materiais, essas bíblias que fica passando aqui para você. Você comprando dessa loja, eu ganho, o canal ganha, nós ganhamos porcentagens financeiras. Isso apoia para um celular melhor, para um microfone melhor, para que o canal chegue um pouquinho mais longe. E se você quer os nossos materiais, nós temos Despertar do Homem e as cartas de Paulo. Se caso você queira estudar, nós confeccionamos e mandamos para todo o Brasil. Lembrando que todos os dias, 6 horas da manhã, nós temos Café com o Filho, também confeccionado por mim. E se você é uma irmã e quer estudar sobre 54 mulheres, você tem o devocional da Rose, Elas e Eu. Então fique à vontade, compra, que nós mandamos para todo o Brasil. Bora para a nossa lição. Introdução. Nesta lição, veremos que a jornada do discípulo de Cristo envolve o processo de santificação. Hebreus 12. Vamos deixar Hebreus 12 aberto aqui? Eu sei que você sabe de cor, mas Hebreus 12 é muito necessário. Deixa eu abrir para você aqui. Hebreus 12. Deixa ele aberto aqui. 14, que a gente já lê. A gente sabe ele de cor, mas a gente vai deixar ele aberto para a gente ler. Tá aqui, tá? Mas deixa ela aí. Vamos ler todo o texto. A santidade é um dos atributos de Deus que ordena a seu povo que seja santo, começando lá em Levítico, terminando em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. A Trindade está envolvida no processo de santificação, provendo o necessário para sermos santos e prosseguirmos em santificação até que sejamos conformes à imagem do seu Filho. Eu não sei se você já se atentou, porque infelizmente alguns conceitos, algumas palavras, acaba muitas vezes desvirtuando a essência, né? Mas nós temos que andar até atingir a semelhança de Cristo. Professor, é impossível. Então a Bíblia está mentindo? Vamos para a Bíblia. Deixa aqui marcado um fitilho aqui em Hebreus. Agora vamos abrir Romanos capítulo 8.
E aí? É para nós nos tornarmos semelhante a Cristo ou não? Romanos, capítulo de número 8, verso de número 29. Vamos ver o que disse o apóstolo Paulo. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas o que ele está dizendo? Eu vou ler de novo, com muita atenção. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Você tem que ser parecido com Jesus. É Romanos 8, 29. E para mim, o texto base dessa lição é Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, logo, santificação não é uma opção para quem quer ver Jesus, para quem quer ver Deus, para quem quer estar com o Espírito Santo. Não é opcional. Amém? Ponto de número 1. Compreender a santificação. Vamos iniciar nosso estudo abordando 3 verdades reveladas nas Escrituras. Deus é santo, é a primeira. Deus exige santificação, é a segunda. E do seu povo. Anota aí. Não tem número, mas a gente vai colocar porque tá aqui, ó. Deus é santo. 1. Pode colocar aqui. 1. Deus exige santificação. Santificação. 2. E do seu povo. Quando ele fala do seu povo, é 3. Ele é santo, exige santificação e quer que seu povo seja santo. Ok? A santificação é uma condição para vermos a Deus. Pastor Valdir de Oliveira, ele vai dizer assim, ó, abre-se parênteses, santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha nem pecado algum. Mas eu quero voltar na santidade como atributo. O que é atributo? Atributo é mais do que uma qualidade. Atributo é uma característica de Deus. E esse atributo de santificação, na teologia, nós chamamos de atributo comunicável. Por que comunicável? Porque ele é santo e quer que nós sejamos santos. Então, um atributo comunicável. Tá ok? Ele é e quer que eu e você sejamos. Ponto 1, ponto 1. Se tivesse no ao vivo, eu ia perguntar, alguma dúvida? Mas não está no ao vivo mais. Oh, Jesus. Sermos, 1.1, né? Servirmos a um Deus santo. Então, como nós servimos a um Deus santo, ele não aceita nada mais, nada menos do que santidade. Como discípulo de Cristo, devemos meditar na santidade de Deus e permanecer vigilantes e dedicados a viver livre do pecado e da indisciplina da sua palavra. Salmo de número 119, verso 11. Deus é santo em sua essência e natureza. Apocalipse, capítulo 15. Somos ademostrado pelo Senhor para ser participante da sua santidade. Assim como ele é, assim nós temos que ser. Somos convidados a ser santo, como santo ele é. Falando dessa santidade lá no Antigo Testamento, o bispo Abner, ele vai dar uma palavrinha aqui. Para atravessar o Mar Vermelho, ele pede para o povo santificar. Ou melhor, depois da travessia, né? Glorificar, santificar. Irmãos, santificação não é algo da moda. Não é algo hoje. Não é um pedido de agora. Não. Desde a história remota do Antigo Testamento
até os dias atuais, até os tempos de Jesus, se você preferir, era a busca por santidade. É um processo contínuo que o cristão, o discípulo, não pode dispensar. 1.2. Santos como Deus é santo. Eu já falei isso, mas a aula pede. Não se ofenda quando alguém chamar e quer ser santinho, ó. É um santarrão. Eu sei que você já ouviu os dois termos. Seja. É obrigação sua ser. Não se sinta menosprezado quando, lá vem um santinho ali, ó. Lá vem a santinha. Não diga, sou mesmo. Você viu como é que ele chama? Ou não sei o que, reversa, fugiu a palavra agora. Eles acharam que ia nos ofender, os devassos, aqui vamos falar aqui, não é? Os impuros, os imundos, como fala aqui a Bíblia, acharam que nós íamos nos ofender porque eles estavam nos chamando de conservadores. Não, como na linguagem popular, o tiro saiu pela culatra. Nós ficamos orgulhosos, ficamos felizes de ser chamado de conservadores. Então, quando alguém chamar você de santo, dê glória a Deus, graças a Deus que eu estou ficando santo, graças a Deus que Deus me quer santo. Glorifique, em vez de você ficar triste, pois queria nós que fôssemos reconhecidos pelo mundo, tanto físico como espiritual, como homens e mulheres santos, porque é isso que Deus quer de mim e de você. Certo? Visto que já definimos a santidade de Deus e ressaltamos algumas passagens que baseiam essa doutrina, vamos agora analisar a santidade de Deus como o alicerce que fundamenta a santificação do crente, que a gente já leu, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Após nos tornarmos novas criaturas e discípulos de Cristo, passamos a evidenciar a santificação pela separação das coisas do mundo, renunciando aos pecados do passado e adotando um estilo de vida de acordo com o Evangelho de Cristo. Pausa aqui que tem um ponto. Vocês sabem, vocês me conhecem, a não ser que você seja novo aqui, mas eu já disse várias vezes, eu tenho um pouco de ressalva, ou todas as ressalvas, não só pouca, eu tenho um pouco a aversão de pessoas que, quando ele vai pregar, ele só conta do passado. No passado eu era bandido, eu era isso, eu era aquilo, eu era prostituta. Irmão, para. A gente não quer saber quem você era. A gente quer saber quem você é. Por quê, irmãos? Quem fala muito quem era é porque não sabe quem é. Porque quando eu sei quem eu sou, o que eu sou é maior do que o que eu era. Quando alguém pergunta, como é que era a sua vida quando você não era crente? Eu falei, rapaz, deixa isso pra lá, isso já foi. Não, irmão, tem que contar para mostrar que outras pessoas querer Jesus que também fazia o que você fazia. Eu disse, então, mas isso não precisa falar no púlpito. Isso precisa... Quer uma conversa? Quer um evangelismo? A gente vai evangelizar. Pega um mendigo na rua, pega uma prostituta na beira de uma estrada, enfim, pega alguém, aí você conversa com ela. Você diz, meu querido, essa tua vida aí, eu já vivi, eu já fiz isso também, eu já vivia naquela degradação também, isso aí que você está vivendo, eu sei. Mas só pega o microfone, irmão. Não, porque eu era. Não, irmão, no púlpito, ninguém quer saber quem você era. A gente quer saber quem você é agora. Quem você é. O que você tem para dizer quem você é? Então, quem não diz quem é em Cristo é quem ainda está preso ao passado. Está aqui. Deus nos chamou para nos contar do passado, para a gente contar o nosso passado. Deus nos chamou para a gente contar o futuro. Eu sei que tem gente que a única mensagem que ele tem para pregar do Evangelho, eu era. Não. A mensagem do Evangelho é o que eu sou em Cristo.
É isso. Mas eu sei que tem gente que fica magoada. Para mim é porque falta a Bíblia. Porque se tiver Bíblia, nunca vai dizer eu era. Vai dizer eu sou uma nova criatura, eu sou lavado pelo sangue, eu sou santificado pela palavra, eu sou o filho amado, eu sou co-herdeiro, eu sou em Deus, eu sou em Jesus, eu sou no Espírito Santo. Mas não porque nós merecemos, porque Ele fez por nós. Eita, eu estou pregando, né, irmão? Misericórdia, pastor Eli, me ajuda aí. Escreve aí, pastor Eli. Vai dar aula, menino. Para de estar pregando. Mas dizem que pregar e dar aula é uma ciência, né? Que andam juntas, mas eu sei que tem gente que não gosta. E eu também às vezes não gosto, não. Eu prefiro que se é ensino, que seja ensino. Ponto. Deus é santo e nós devemos ser santo, almejando o dia em que veremos o seu esplendor com olhos puros e livre do pecado. Glória gloriosa. 1.3. Sem santificação, sem santificação, sem ver a Deus. O professor aqui pegou pesado, hein? Para uma geração mimimizenta. Misericórdia. Olha aí. Sem santificação, sem ver a Deus. Meu Pai. E ele vai usar justamente Hebreus 12:14, do qual a gente já leu, tanto que já está até aberto aqui na minha mesa. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então não é, mais uma vez, conversa do professor, conversa do escritor, conversa do teu pastor, do meu pastor. Não. É Bíblia. A santificação é mais do que uma conduta moral. É a consagração total a Deus, refletida em uma vida de pureza, obediência e comunhão com Ele. É um chamado para nos separarmos do pecado e nos alinharmos com a sua vontade. Por ser santo, Deus chama seus filhos a também serem santos, não se deixando corromper pelos valores deste mundo. Bora para a Bíblia? Bora para a Bíblia. Vocês permitem só eu levantar o ventilador? Porque ele está batendo bem na minha boca e está secando a minha garganta. Só um minuto, não vou nem cortar. Aqui, isso. Tá, é um ventiladorzinho e está ressecando minha boca, eu não trouxe minha água. Perdão. Eu gosto do ao vivo porque eu não preciso cortar. Vamos lá. 1 João, capítulo de número 2, o verso de número 15. Vai estar aqui, ó. Vamos ler. Que nós não devemos nos adaptar ao mundo. Certo? Isso. Deus chama seus filhos a também serem santos, não se deixando corromper pelos valores deste mundo. 1 João, capítulo 2, verso 15. Está aqui em cima. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que dizer? Nada. O que eu posso dizer? Se inscreva, curta, comente e compartilhe. Se quiser ser patrocinador do canal, assina aí que você paga R$5 por mês. É esse dinheiro todinho mesmo. R$5 por mês você apoia o canal. Eu vou dizer o que desse texto? Nada, irmão. Se isso aqui não está claro para você, não tenho mais nada para te dizer. Ponto de número 2. Vamos lá? Ponto de número 2. Santificação. Uma nova maneira de viver. Sim, você tem uma nova maneira de viver. E que maneira é essa? Essa maneira é a santificação. O cristão deve morrer para o pecado e viver para Deus. Isso é Gálatas, capítulo de número 6.
Esse viver inclui andar em santidade. Veja só, Pedro nos adverte a sempre termos em mente nossa nova identidade em Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, do 9 ao 10. Aqui está resumido. Nação santa. Antes não fazíamos parte de um povo de Deus, mas agora somos o seu povo. Bora, 1 Pedro, volta aqui, né? 1 Pedro, depois de Tiago. Aqui, 1 Pedro, capítulo de número... 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos ver. Aqui embaixo, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação, o quê? Santa. O povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para o quê? Para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então nós não temos que viver em ideias do mundo, em ideias de apoiar coisas que são impuras, coisas devassas, coisas que destroem princípios cristãos. Não. Porque nós somos santos. Nós fazemos parte de uma nação que tem que ser. Ah, professor, mas fulano não é problema de fulano. Quem não vai ver Deus é ele. Você tem que ser porque você tem que ver Deus. Eu tenho que ser porque eu tenho que ver Deus. Quer dizer, eu quero, né? Então temos que ser, porque nós somos nação santa. Você é nação santa? Escreve aí. Nação santa. Só escrever aí, que eu vou saber que você está falando desse ponto específico. É só isso, gente. É simples assim. Não é simples, mas é isso. 2.1. Os discípulos de Cristo são chamados à santificação. Pedro nos exorta a romper com a vida carnal. Gente, não dá para a gente viver uma vida em Cristo apoiando pessoas que vivem uma vida devassa. Não podemos. 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abominações a ídolos. Isso era o passado, gente. Então a gente não só a gente não faz, mas a gente apoia. Então não é somente fazer, é apoiar. Tanto quem faz quanto quem apoia tem o mesmo peso. Se eu contratar alguém para matar outra, não sei se o YouTube vai permitir. Se eu contratar alguém para tirar a vida de outra, eu puxei o gatilho? A resposta é óbvia. Não. Mas se a pessoa disser, eu fui contratado pelo Tony, mas eu não puxei o gatilho. Pergunta, eu vou ser penalizado por isso? Mas eu não puxei o gatilho. Quem puxou foi ele. Eu só paguei. Eu só disse faz. Eu só disse eu te apoio. Eu só digo eu concordo com você. Não, pode fazer. Eu não pulo carnaval, mas eu sou a favor que tenha a festa de carnaval. Eu não sou a favor, eu não faço aborto, mas eu sou a favor que o partido vote dizendo que é legal. Eu não faço, mas eu apoio, eu concordo. Eu te pergunto, quem puxou o gatilho e quem pagou, são culpados ou não? Será que a gente não acorda nisso, gente?
A gente precisa pregar isso. Pois é, Paulo, na carta aos Romanos, ele diz bem claro, não só os que fazem, mas os que consentem, os que aceitam. Está aqui, ó. A gente não pode. Antes a gente vivia. Hoje essas pessoas que fazem, elas não podem ter comunhão conosco, andar conosco, dividir o cálice conosco. Porque nós somos santos, separados, remidos pelo sangue de Jesus. Não é difícil, gente. É fácil. Mas por que a gente encontra tanta dificuldade para falar isso? Porque a gente deixou de falar. Por que a gente deixou de falar? Então, continue a falar. Não sabe o que falar? Leia a Bíblia. Leia 1 Pedro, capítulo 4, verso 3. Só leia. Vírgula. O que faz eco com o que Deus já tinha ordenado ao povo de Israel no deserto, lá em Levítico capítulo 11, versículo 44. Portanto, vós vos santificais e sereis santos, porque eu sou santo. Rapaz, tá aqui, ó. Levítico 11, 44. Abre aí. Não fique nas minhas palavras, não. Abra você. Portanto, vós vos santificareis e sereis santo. Por quê? Eu sou santo, diz o Senhor. Paulo disse aos crentes romanos, né? A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Eita! É forte. Romanos 1, capítulo 7. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 1, versículo 7. Misericórdia. E aos Coríntios, o que foi que ele disse? Santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Ó, duas coisas. Santificados e santos. Tá vendo aí? Quem são os santos? Somos nós. Santificado o quê? Pela palavra, por Cristo. Ele falando aos Coríntios, mas ele também fala aos Efésios. Aos Efésios, ele ressalta que o Pai nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que sejamos santos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Então você vê quanto texto a gente encontra. Nos chamando, nos convidando a ser santo. É só isso. É tudo isso. 2.2. A santificação e o relacionamento com Deus. Sim, senhor. Estamos vivendo dias muito complexos. Satanás não quer perder o controle sobre os seres humanos e tem atacado e influenciado as mentes, utilizando métodos sutis para dominá-los. Eu concordo e discordo. Não é crítica, é ponto de vista. Hoje, o evangelista Josiel, falando que antigamente Satanás vinha disfarçado de coisa boa. Hoje, irmão, Satanás está nem aí. E é pura verdade. Eu sou Satanás e eu quero te levar para o inferno comigo. Vamos? Antes eles disfarçava. Hoje, não está nem aí. Nós não gostamos de crente. Queremos que crente morra. Nós não estamos aí nem para crente. A gente critica crente. A gente canta música para ofender crente. Se deixar, nós mata todos os crentes. A gente não gosta de crente. E sabe o que me deixa revoltado? É que tem crente que gosta de Satanás. Beba água, professor. Eu não trouxe água. A santidade nos leva a ter mais intimidade com Deus. Somente aqueles que procuram viver em santidades verão a Deus. É Hebreus 12, 14. É só aqueles. Ver a Deus, irmão, não é para todos. É só para quem é santo. E sem conversa fiada. 2.3. Aumentando a comunhão com Deus. E como é que eu aumento essa comunhão com Deus? Vamos ver.
Os discípulos de Cristo devem ter um comportamento diferenciado do mundo através de uma vida santa e de comunhão com Deus. A comunhão com Deus é mantida pelo afastamento do pecado. Abre aí 1 Coríntios. 1 Coríntios. Ixi, passou. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 9. 1 Coríntios, 1, 9. Escrito está: fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você foi chamado para ter comunhão. E não tem como, é uma frase batida minha, quem me conhece já viu essa frase centenas de milhões de vezes. Não dá para você ter intimidade com Deus por mim. Não dá para que eu tenha intimidade com Deus por você. Você não consegue ser íntimo de Rose porque eu estou dizendo. Para você ser íntimo de Rose, você tem que conviver com ela. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? O que Paulo está falando para os coríntios? Coríntios, acorda, meus filhos. Eu sou santo, mas vocês têm que santificar. Eu conheço Deus, mas vocês têm que conhecer. Eu ando com Jesus, mas vocês têm que andar. O Espírito Santo habita em mim, mas também tem que habitar em vocês. Não dá para a gente viver em comunhão, meus irmãos, com Cristo sem querer, pela vida do outro. Vamos ver aqui, deixa eu ver um texto, deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver. Aqui, Timóteo, 2 Timóteo 2, 22. Tudo 2, olha aí. Tudo 2, 22. 2:22. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Como é que eu faço para ter comunhão com Cristo, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo? Como? Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que... E a paz com os que, com um coração puro, invoca o Senhor. Gente, não precisa fazer a exegese do texto não, gente. Não precisa, gente. Tá aqui, tá aqui. O que é exegese? É a interpretação do texto, não precisa. Olha o que ele está dizendo aqui, olha aqui, Fugir também dos desejos da mocidade, seguir a justiça, a paz, o amor. Perdão, eu pulei aqui, né? De novo. Fugir também dos desejos da mocidade e seguir a justiça, a fé, o amor, a paz. Com que um coração puro invocam ao Senhor. O que ele está dizendo? Se essa pessoa não invoca o Senhor, ela vive sem justiça, ela vive sem amor, ela vive sem paz, ela vive sem uma vida santa. Então você não pode ter comunhão, não pode compartilhar dessa vida, você não pode se envolver com essas pessoas que vivem uma vida dessa, porque você vai estar impuro. Está impuro. E o que Deus quer é que você tenha um coração puro para invocá-lo, para chamar ele de pai, para estar perto dele. Isso é querer ter comunhão, é viver em comunhão. Vamos para o ponto de número 3? Vamos. Curta, curtiu, comente, comentou, compartilhe, compartilhou e o mais importante, se inscreva no canal. Ponto 3, a constante santificação. Lembra lá no começo da aula, quase 50 minutos atrás, quando eu falei para você, quando é que eu tenho que me santificar? Sempre. Todo dia. É um processo. É uma renovação da santificação. Veja o que o escritor aqui nos coloca. Se você já quiser abrir a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, e deixar ela aberta aí, deixa aberto aí.
A santificação é um processo contínuo e dinâmico, pelo qual o cristão, capacitado pelo Espírito Santo, cresce em semelhança a Cristo, buscando viver em obediência e pureza diante de Deus. Não é um evento único, mas uma jornada diária de renovação espiritual, que envolve arrependimento, oração, estudo da palavra e submissão à vontade divina, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 7. Deus nos chama para essa vida de santidade, afastando-nos da impureza e moldando nosso caráter para refletir sua glória, preparando-nos para um encontro eterno com Ele. O que eu vou acrescentar nesse texto? Não tem, irmão. Tem coisa que nós, professores, deixa eu falar, alunos, dá licença para falar com os professores. Às vezes a gente quer acrescentar alguma coisa que não precisa. Isso aqui só precisa ler, irmão. Terminou de ler? A sua leitura é melhor do que a minha? Você consegue respeitar vírgulas, pontos, exclamações? Faça. Você sabe que eu tenho esse problema de leitura. Não é tão eficiente quanto a de muitos professores aí. Eu não me envergonho. Essa é meu espinho na carne e eu faço isso e não estou nem aí porque eu engolo palavra, esqueço palavra, troco letra. Isso não me preocupa. Por isso que eu estou fazendo isso aqui há 3 anos. Então, tem coisas, professores, que a gente quer inventar. Só lê isso aqui, irmãos. Lê com pausa. Olha lá, respeitando a vírgula. Respeitando ali o ponto. Sabe? Lê com calma. Você não vai precisar dizer mais nada para o aluno. O máximo que você pode fazer é ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 3 ao 7. Vocês me entenderam? 3.1. A palavra é a palavra e a vida de santidade. A palavra de Deus é um verdadeiro manancial para a santificação, pois nos leva a encontrar, ouvir e responder ao Senhor. João 17:17. Vamos lá. João 17:17. A vantagem também, a desvantagem do ao vivo, que às vezes no ao vivo não dá para fazer isso aqui. Porque se eu errar aqui, eu dou um corte para procurar o texto e vim com você. No ao vivo eu não consigo ler muito Bíblia, porque senão eu posso às vezes me perder. Tá? Mas está aqui, ó. É vantagem e desvantagem, mas eu sei que tem gente que gosta e não gosta. Agora, olha que texto pequenininho, mas pensa numa paulada com força. Eu já ensinei para vocês, não já? O que é pau de quina? Já ensinei para vocês. Pois é. Olha o pau de quina aqui, ó. João 17:17. Abre um parênteses bem grandão aqui, ó. Quem disse foi Jesus. Ó, Jesus. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se alguém não quer mudar pela palavra, ela não é santa. Porque a palavra é santa, a palavra é a verdade. Então, na palavra nós encontramos, se essa palavra não te constrange a você continuar fazendo as coisas erradas, você não é santo. Você vive em uma mentira constante. Porque santificai-vos na palavra. A tua palavra é a verdade. Não é a minha, Tony. É a palavra de Deus. É ela que é a verdade. Continuando. O apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus purifica e lava. Aonde que ele disse? Efésios, capítulo 5, 26. Anota
e abre. Olha o que diz. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Quem nos lava? A palavra. Ou não foi isso que Jesus disse quando foi lavar os pés dos seus discípulos? Você lembra do texto? Jesus termina de cear, tira a sua túnica, ou seja, coloca na linha da sua cintura e vai derramar água nos pés dos seus discípulos e lavar. Até chegar aos pés de aos pés de Pedro. E Pedro diz com ênfase: uma verdade justa, Senhor, os meus pés, tu és mestre e tu vai lavar os meus pés. A argumentação de Pedro era válida. Sim, tanto que a repreensão de Jesus não foi de eu te excluo por causa disso. Não. Ele disse, não. É simples. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Você quer ter parte comigo, Pedro? Você precisa ser lavado. Aí o que Pedro disse para Jesus? Então me dá um banho. Jesus falou, não, Pedro. Pedro, tu é de 8 a 80, Pedro. Tu vai de 0 a 100 em 1 segundo, Pedro. Não, Pedro. Eu estou te dizendo o quê? Tu já estás limpo. A palavra já te limpou. Tu só precisa manter essa limpeza dia por dia. Ser santificado é um processo, irmãos. Então ele está dizendo bem claro, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas tem gente que lê a palavra de Deus e não se atenta no que está escrito nela. Simplesmente não se atenta. E aí Efésios vem e reforça. Efésios 5, 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra nos santifica para vivermos a perfeita vontade de Deus. Trata-se de um processo contínuo que se alcança com o crescimento espiritual, operada gradativamente e progressivamente pelo próprio Deus. O desejo de Deus é que você continue a ser santo, a se santificar, a buscar a santidade, a querer a santidade e fazer isso uma prática de vida. Um estilo de vida, perdão. A Rose me diz isso. Eu falo para ela, né? A gente tem que praticar a santidade. Não, marido. Nós temos que viver a santidade. Santidade você não pratica. Frase da Rose. Santidade, marido, você não pratica. Santidade você vive. Santidade não é, hoje eu quero me santificar. Não. É como você respirar, faz parte de você. Eita, gente. Meu Deus do céu. 2.3. Por que temos que se santificar assim? Porque Jesus falou que deixaria um espírito aqui. E que espírito era esse que Jesus disse que ia deixar? Um espírito da mentira. Um espírito do nada a ver. Sim. Jesus disse, olha, eu vou deixar um espírito enganador para vocês. Eu vou deixar um espírito que tá tudo bem. Eu vou deixar um espírito que não te constrange a nada. Eu vou deixar um espírito que não tem ciúme de vocês. Eu vou deixar um espírito que não fica triste com o que você faz de errado. Eu vou deixar esse espírito aí para vocês. Pergunta, crente. Qual é o segundo nome, que é um nome composto, do espírito que Jesus disse que ia deixar? Aí eu gostaria que você comentasse. No mais ou menos 1 hora de vídeo. Qual é o segundo nome do espírito que Deus disse que ia deixar? Qual? Espírito Santo. Você acha que é à toa que Jesus disse que o nome do Espírito era Espírito Santo? Você acha que foi porque ele achou bonito? É legal?
Não. Tem um significado profundo, tem um atributo de uma qualidade única, tem algo que é indispensável, indiscutível. É a qualidade do segundo nome do Espírito que habita em você. É o Espírito Santo. É o ponto de 1.2, né? Perdão, ponto 3.2. O Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo também atua no processo de santificação, nos ajudando contra o pecado e a fazer a vontade de Deus. Isso mesmo, a vontade de Deus. Ele reside em nós para produzir uma vida de santidade e sensibilidade à sua voz. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Paulo disse à igreja em Roma que os gentios foram santificados pelo Espírito. É o Espírito que santifica, Romanos 15, 16. O novo nascimento é uma obra gerada pelo Espírito Santo. Uma vez que estávamos espiritualmente mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida. Você tem vida, nós temos vida, Ele nos dá vida, porque antes estávamos mortos, mas agora não estamos mais mortos, porque Ele nos santificou, Ele nos santifica. Efésios, capítulo de número 2, o verso de número 1, e vos vivificou, estando vós, Tony, é você mesmo, Tony. Você estava morto em suas ofensas e pecado. Tony, seu miserável, seu devasso, seu profano, seu prostituto, você estava morto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Tony. Aleluia. O Espírito Santo te dá vida, o Espírito Santo te santifica, o Espírito Santo te levanta, te limpa, te lava pela palavra, te santifica pelo poder do Espírito Santo. Então você não pode viver mais nessa podridão. Você agora é santo, 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 porque sem santidade não teremos o prazer de dizer, veremos a Deus. Aleluia. É forte. 3.3. Santificados pelo sangue de Jesus. Irmãos, acabou, não existe mais. Pelo menos, e aqui não é, gente, parece crítica, né? Mas eu vou dizer assim, para que não seja crítica. Qual foi a última vez que você ouviu a expressão, sangue de Jesus tem poder? Que o sangue de Jesus te repreenda. Que o sangue de Jesus te lave. Eu escutei hoje, no domingo, tem que dizer assim, né? Escutei no domingo, o presbítero Éder, junto com um grupo de louvor, cantou, pode me faltar dinheiro, pode me faltar saúde, pode me faltar até alegria na minha casa, mas que lá não falte o sangue de Jesus. Eita, irmão. Ô, irmão, gente, tem algum professor que é feito eu, que dá vontade de correr no meio da aula? Não dá vontade de correr, não? De sair pulando, falando em línguas? Não dá, não? Gente, eu não sei como é... Jesus, pode me faltar tudo, menos o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder, irmão. É Ele que nos purifica, que nos santifica. É Ele. É esse sangue puro. Olha só. Um dos aspectos da santificação é a limpeza. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 7. Santificai-vos pelo seu sacrifício vicário substituto. Hebreus 10, 10. Portanto,
Portanto, o nosso Senhor morreu para com o seu sangue santificar o seu povo. Não foi com sangue de touros que ele ofereceu, foi com o seu próprio sangue. E através do seu próprio sangue nos tornou limpos. E é um dos mistérios mais misteriosos para mim da Bíblia. E eu não consigo te explicar. O sangue é vermelho. E eu lavo as minhas vestes para ficar mais alvas do que a neve. Me explica, professor? Não sei. Sei não. Eu só sei que ele disse que o sangue dele me lava, me purifica, me santifica. O sangue dele. Conclusão, irmãos. Chegamos na conclusão. O Senhor que nos amou e proveu o necessário à nossa salvação é o mesmo que exige e prover o necessário para viver santo, santo, santo por parte de quem nasceu de novo. O processo de santificação, guiado pelo Espírito Santo, envolve dedicação, arrependimento e dependência da graça de Deus, uma vez que não é opinião, mas opcional, mas essencial para vivermos o Senhor. Não é opcional, é mandamento. Você quer ver a Deus? A pergunta é simples. Você quer ver a Deus? Quero. O que é que eu faço? Santificai-vos. Sejais santo, porque santo é o teu Deus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão, consolação do Espírito que é santo, não somente hoje, mas eternamente. Amém. Espero você amanhã de manhã no nosso Café com o Filho e na próxima semana voltaremos com a nossa aula de número 10. Querendo Deus. Tchau, povo. Deus abençoe vocês. Uma excelente aula para os professores e para os alunos, que eu possa ter acrescentado 1 grama no seu conhecimento. Deus abençoe e até a próxima, querendo Ele.